Minutos, Marco Antônio, você já criticou algumas vezes esses institutos de pesquisa e agora nós temos mais uma confirmação. Agora, Poder Data, tivemos Datafolha em dezembro que já trazia esse 53%, permanece com esse índice de rejeição. Você acha que é uma coisa elaborada contra Bolsonaro? Não, William, na verdade, boa tarde, William, boa tarde, Kalina. Eu enxergo a questão dos institutos de pesquisa da mesma forma crítica para qualquer tipo de pessoa que esteja no poder. Eles têm uma tendência de fazer a pesquisa com uma metodologia muito fraca, né? Com embasamento teórico e técnico, às vezes, muito ruim, muito fraco e mal desenvolvido. Então, a questão, quando a gente fala em rejeição, né, ela também depende muito do momento e da maneira como a pergunta é articulada e depende também demograficamente da região onde vai ser perguntado isso daí. E eu acho que esses critérios, às vezes, não são transparentes por parte dos institutos e acabam aí envolvendo algum tipo de inclinação por parte dos institutos, corroendo e trazendo um resultado que não é aferível do ponto de vista da realidade. Felipe Bueno conosco também. Bueno, seja bem-vindo, boa tarde. Bom, a gente viu que houve uma redução de 4 pontos na rejeição. A que se deve essa redução, na sua opinião? Kalina, boa tarde, William, boa tarde, Marco, todo mundo que está nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Bom, eu gosto, até por causa desses problemas que são verificados historicamente nas pesquisas, ainda que elas tenham mostrado historicamente também coerência com os resultados finais, né? É por isso que eu gosto de analisar mais as linhas, as curvas, os médios prazos, né? E observando essas linhas da pesquisa Poder 360, comparando a aprovação e a reprovação ao governo Bolsonaro com as linhas de possíveis votos, né? Possíveis votos para primeiro e segundo turno, eu observei que as linhas dos possíveis eleitos para 2022 são mais estáveis que as linhas de avaliação e desaprovação do governo Jair Bolsonaro. Já respondendo a sua pergunta, eu fiz esse preâmbulo justamente para mostrar que como esses números estão, essas curvas da aprovação e desaprovação do governo Bolsonaro estão mais instáveis, até ultrapassando os limites das margens de erro, dá para a gente perceber que essa aprovação, e eu não vou falar nenhuma novidade aqui, vou falar até uma coisa meio óbvia, mas é sempre bom a gente reforçar, essa aprovação e essa desaprovação, ambas estão sujeitas aos fatos, né? E desde a metade do ano passado, né, os fatos não estão positivos no noticiário ao presidente da República. Então, o que a gente vê é uma redução daquele clássico pedaço de 1/3, né, mais ou menos 33% do eleitorado, sempre favorável nos 2 primeiros anos, podemos dizer assim, ao governo Jair Bolsonaro. Esse limite foi quebrado, né? Está menor. Chegou a ter 22%, 23%, agora a gente está falando em 27%. É ainda um grande valor eleitoral, mas é preciso que o presidente da República tenha cuidado. Então, respondendo a sua pergunta, fiz um preâmbulo até um pouco grande, mas respondendo a sua questão, se atribui às más notícias, né? O governo não consegue produzir boas notícias e isso é refletido no desempenho em geral. E como reverter esse jogo, Paulo Pousonov? Porque desse jeito, Bolsonaro perde em 2022. Tem razão, William, boa tarde. William, boa tarde, Kalina, boa tarde, Felipe, boa tarde, Marco Antônio, boa tarde a todo mundo. Acho que o caminho aí é melhorar a comunicação, né? Eu não sou pago para dar conselhos aí ao presidente, né, pré-candidato Jair Bolsonaro, mas é um problema aí que permeia toda a administração do presidente Jair Bolsonaro, né, que é a comunicação. Ele falhou muito sempre em comunicar os feitos, né, os bons feitos do governo, e também falhou em colocar panos quentes em polêmicas, muitas vezes vazias, nascidas aí de um antagonismo meio que nasce do fígado, né? Não tem nada a ver com política, com você acreditar em políticas públicas, em projeto de governo. Me parece que esse antagonismo, especificamente ao presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes ele nasce de uma outra coisa, uma coisa mais primitiva. Agora, eu fiquei me perguntando, né, ao ver ali a pesquisa, o que eu responderia se me perguntassem o que eu acho do governo Jair Bolsonaro. Eu tenho várias ressalvas, acabei de fazer uma, né, em relação à comunicação, mas tem várias outras. Então, acho que é muito difícil até
para um cidadão esclarecido cravar que este ou aquele governo é bom, né? É ótimo, é excelente. A gente tem um histórico, William, de desaprovação a governos. Mesmo governos que, historicamente, né, depois de passado um tempo, são considerados bons, como o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que acabou com aquele ciclo da inflação. Hoje eles são vistos como bons, mas na época eles também tinham uma grande desaprovação, que é natural também do eleitor, né, estar insatisfeito com o governo, que é o Estado mesmo. Então eu acho que o milagre nessa história toda a gente vê 27% das pessoas dizendo que esse governo é ótimo ou bom, dado aí o histórico, né, de descontentamento com governos. Ok.